Bom, vamos lá, pessoal. Shkoyach aí pela presença de todos. É bom voltar depois de Pesach. E agora os horários Baruch Hashem estão mais flexíveis. Esse shiur, que a gente é o Koil Erev de quinta-feira, ele vai, essa semana foi depois de Minchá, semana que vem também vai ser depois de Minchá. Minchá vai ser mais ou menos 7h10, vai ser 7h20, até as 8 horas Arvit Bezrat Hashem. E depois a gente vai ver no decorrer do ano, a Arvit vai ficando cada vez mais tarde, Minchá cada vez mais tarde, então vamos ver como a gente vai fazer o shiur também, a gente vai avisar. Na nossa Parashá, a gente tem um acontecimento bem trágico, né? Hoje, na verdade, Yom HaShoah, foi Yom HaShoah, então vamos estudar Bezrat Hashem Leilui Nishmatam Shel Kol Sheshet Milyonim, né? Os 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, que foram assassinados no Holocausto, né? Não morreram, foram assassinados no Holocausto só porque eram judeus. Então vamos, Bezrat Hashem, estudar Leilui Nishmatam. A gente encontra na nossa Parashá uma história muito trágica, a história de Nadav e Avihu. A Parashá é uma Parashá alegre, a priori. Vai Bayom Hashmini, e foi no oitavo dia. Oitavo dia do quê? Da inauguração do Mishkan. Na verdade, é o oitavo dia de trabalho. Moshe Rabbeinu, 7 dias, durante 7 dias, ele foi ensinando a Aaron HaKohen, os filhos de Aaron, a como fazerem os korbanot, todos os segredos do Mishkan e do Mizbeach. E no oitavo dia, qual dia foi? Primeiro de Nissan, fizeram a inauguração do Mishkan e a inauguração do Mizbeach. Certo? Estão me vendo? A inauguração do Mishkan e a inauguração do Mizbeach. No dia 1 de Nissan. E esse é o oitavo dia de trabalho. 7 dias de teste. A gente chama eles de Yemei HaMiluim, os dias que Moshe Rabbeinu estava treinando o Aaron, explicando para ele, mostrando para ele tudo como que é o processo dos korbanot. E o oitavo dia é o dia da inauguração, que Aaron, ele próprio entra dentro do Kodesh HaKodashim, ele próprio vai lá e faz os trabalhos que ele precisa fazer. E tem um monte de korbanot que são korbanot só da inauguração. A gente sabe que todos os presidentes das tribos trouxeram uma oferenda, e o primeiro foi Nachshon ben Aminadav, o chefe da tribo de Yehudá. Ele foi no dia Aleph ben Nissan, e depois no dia 2, 3 de Nissan, as outras tribos. Então tinha um korban de Nachshon ben Aminadav, e tinha outros korbanot que Hashem fala claramente para Moshe Rabbeinu transmitir para Aaron HaKohen, como aparece no começo da Parashá, os korbanot que ele precisa fazer nesse dia. Eger ben Bakar lechatat, Ay leolá, o korban para Aaron, o korban para o povo. Korbanot que são korbanot específicos da inauguração. Ou seja, são coisas que foram ordenadas somente para fazer hoje. É uma vez na vida, é no dia da inauguração. Desculpa, ele foi primeiro novamente? Hã? Foi o primeiro novamente? Quem foi primeiro? Nachshon ben Aminadav foi o primeiro a trazer o korban. Foi o primeiro a tribo, vamos falar assim, a tribo mora, a tribo de Yehudá, a tribo do reinado, ela foi a primeira a oferecer, ela anda na frente. Mas de todo jeito, nessa alegria toda, imaginem a alegria, a inauguração do Mishkan, a casa de Hashem, a Gilui Ashkinah, né, a divindade pairando dentro de Am Israel, no deserto. No meio dessa alegria acontece uma história muito, muito trágica. Os filhos de Aaron, os 2 filhos mais velhos de Aaron, que a priori são os que vão continuar a liderança da Kehunah Gedolá, morrem nesse dia. Nadav e Avihu. Aaron HaKohen tinha 4 filhos. Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. Quem são os próximos líderes? São Nadav e Avihu, que são os 2 mais velhos. E eles morrem nesse dia. Eles morrem nesse dia, no meio da festa, no meio dos korbanot, no meio da inauguração do Mishkan. Inclusive, Moshe Rabbeinu chega para Aaron e fala, olha, Aaron, você e os teus filhos não vão sair daqui, continuam tudo normal, vocês comem os korbanot, vocês continuam fazendo tudo normal, não tem aveluto no dia de hoje, e depois vocês vão ficar avelim. O povo vai ficar avelo, vocês continuam tudo normal. Mas os filhos de Aaron morrem nesse dia. E a pergunta é, por que eles morrem? Então a gente vai estudar, Bezerra no shiur de hoje, o pecado dos filhos de Aaron HaKohen. Qual foi o pecado e o porquê do castigo? É isso que a gente vai estudar, e tem muitas coisas que a gente pode aprender para os nossos dias do acontecimento que acontece aqui na Torá. Mas antes de falar, Bichlal, qual foi o pecado e qual foi o castigo, né? E o porquê esse castigo tão grave que eles morreram, eles cometeram um erro, cometeram um pecado, um erro, e morreram, esse foi o castigo, e morreram na hora, quer dizer, fizeram um pecado e na hora morreram, castigo gravíssimo. De imediato, antes da gente entender um pouco mais desse assunto, eu queria ler para vocês uma pequena introdução que o Rebbe de Slonim, no seu livro Netivot Shalom, escreve sobre o pecado de Nadav e Avihu. O Rebbe de Slonim escreve o seguinte, que essa parashá é uma das parshiot mais muflaot, mais maravilhosas da Torá,
ואיננו יכולים לבאר במה היה הפגם שלהם, שזה למעלה מהשגתנו. A gente não consegue realmente entender qual foi o erro deles, é muito além do nosso entendimento. Essas duas pessoas, Nadav e Avihu, eram gigantes. Inclusive o próprio Moshe fala para Aaron que eles eram maiores do que Moshe e Aaron. Eles eram gigantes, até tinham em um certo ponto maiores que Moshe e Aaron. Então a gente não consegue entender de fato qual é o pecado deles. O pecado deles não é igual ao nosso pecado. Certo? Então tudo aquilo que a gente for falar hoje é para explicar para os nossos dias o que a gente pode aprender disso, mas a gente não está falando dessas duas pessoas. Essas duas pessoas são pessoas tzadikim kedoshei elion, que não existe hoje no mundo ninguém que se compare a eles. Não só hoje, como há 100 anos atrás e há 200 anos atrás. Eles são gigantes, maiores até que Aaron HaKohen em um certo ponto, como o próprio Moshe Rabbeinu fala, maiores que eu e você, maiores que Moshe e Aaron. Bechol Mikre, fala o Rebbe de Silonim, a Torah Kedoshá e Torah Chaim, vem Basipurei Masiot Be'alma. A Torá não é um conto de histórias. Não é um conto de histórias. E toda a história que a Torá escreve, porque tem um ponto de ensinamento, e a gente precisa aprender alguma coisa disso para os nossos dias. Então a gente não está falando de Nadav e Avihu como pessoas. Eles como pessoas são pessoas gigantes. Mas a gente quer aprender o porquê a Torá escreveu isso, qual foi o pecado e o porquê desse castigo tão grave e o que a gente pode extrair para os dias de hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos entrar e mergulhar nesse assunto um pouco mais a fundo. Se a gente lê a Torá conta para a gente o seguinte: qual foi o pecado de Nadav e Avihu, qual foi o erro que eles fizeram. No meio lá da inauguração do Mishkan, estão aproximando os korbanot, vem o fogo do Shamaim, vem o fogo dos céus, come os korbanot, inclusive demorou para Gilui Ashkenah, demorou para ter a presença divina no Mishkan. Aaron chega para Moshe e fala, não está chegando, eles entram, rezam, e aí Hashem vem, e aí Bemet a Torá conta que veio um fogo e comeu todos os korbanot que estavam lá. Depois disso, Nadav e Avihu, Vaikhu bnei Aaron, Nadav e Avihu ish machtato, cada um pegou a sua pazinha, Vaitnu ba'enesh, colocaram lá um fogo, Vaiasim ole aktoret, colocaram um incenso, e aproximaram esse fogo para Hashem, e a Torá chama esse fogo de Esh Zarah, um fogo estranho, Asher lo tzivah otam, que Deus não ordenou a eles. Deus não ordenou a eles a fazer esse fogo. Inclusive, fala o Hiskuni, um dos comentaristas, muito das antigas, um dos Rishonim, falou Hiskuni, não só que Deus não ordenou a eles a fazerem esse fogo, Deus ordenou a eles a não fazerem esse fogo. Certo? O pshat da Torá, e assim a maioria dos comentaristas explicam, é que eles fizeram um fogo da cabeça deles. Deus não os ordenou. O Hiskuni fala, Deus ordenou eles a não fazerem isso. Ou seja, eles foram contra a palavra de Hashem. Assim fala o Hiskuni. Bechol Mikre, eles fizeram um fogo que Deus não os ordenou a fazer, e a Torá chama esse fogo de Esh Zarah, um fogo estranho, não é um fogo sagrado. Igual que a gente fala Avodah Zarah, Esh Zarah, um fogo estranho, não é um fogo sagrado. E aí logo depois disso, Vateitze Yesh milifnei Hashem, saiu um fogo do Mizbech, um fogo de Hashem, Vatochalotam, Vayamut lifnei Hashem, e acabou queimando eles. Hazal falam que entrou por dentro dos narizes, né? Não foi um fogo que queimou eles por fora, entrou um fogo por dentro e queimou a alma deles, e eles morreram lá. Fala o Rashbam, qual é o problema de fazer um fogo estranho? O que tem de errado? Inclusive, Hazal nos falam que a falpisha esh yoredet min hashamayim mitzvah lavim min ha'ediot. Todos os dias no Beit HaMikdash, todos os dias. Mesmo que o fogo vem dos céus, isso era no primeiro Beit HaMikdash, tinha um milagre revelado que o fogo descia dos céus, mitzvah lavim min ha'ediot. O Ediot, o Cohen aqui embaixo, tinha que acender um fogo dele também. Depois que vinha o fogo dos céus, ele acendia o fogo dele também. Então eles fizeram algo que se faz todos os dias. Qual foi o problema? O que tem de errado? E bevadai que eles fizeram Leshem Shamayim. Eles estavam numa itlavut, eles estavam numa animação, como se fala? Euforia tão grande. Eles queriam trabalhar para Hashem e fizeram um fogo verdadeiro que veio lá de dentro deles. Esh Zarah não serve. Por que não serve? Todos os dias tem mitzvah de acender. O Cohen tem a mitzvah de acender um fogo dele. Fala o Rashbam, não, na inauguração não pode ter fogo do homem. A Kadosh Baruch Hu queria que na inauguração do Mishkan, no primeiro dia, 1 de Nissan daquele ano, que é a inauguração,
o milagre seja completo, o milagre seja gigantesco. Se tiver a mão do homem dentro, vai diminuir o milagre. Mesmo que todo mundo vai ver que o fogo desceu dos céus, mas se o homem também acender, talvez vão ter aqueles que gostam de falar, que vão começar a falar, os homens acenderam, não veio. A Kadosh Baruch Hu quer que nesse dia o Gilui Shekhinah, a revelação da divindade de Hashem, seja absoluta, seja total, que o fogo venha 100% dos céus. Então quando vem Nadav e Avihu, eles acendem um fogo aqui embaixo, eles diminuem o milagre, eles diminuem o Gilui Shekhinah, a revelação de Hashem é diminuída, porque o milagre ficou menor. Alguém acendeu o fogo aqui embaixo também. E esse foi o grande erro e por isso eles morreram. Certo? Assim explica o Rashbam. Por que eles fariam isso? Eles fariam isso porque eles entenderam que eles quiseram fazer alguma coisa deles, quiseram trazer a parte deles na Torá. Eles não quiseram, vai que eles não quiseram diminuir, mesmo o Rashbam concorda com isso, não quiseram diminuir o milagre, não quiseram diminuir o Gilui Shekhinah que tinha lá. Eles fizeram com uma itlavut deles, uma certa itlavut que eles tiveram para fazer, e foi errado, que eles acabaram diminuindo o milagre, e uma vez que teve miut, Kiddush Hashem, o Kiddush Hashem diminuiu, não foi o nome de Hashem não foi tão santificado, castigo na hora. Assim explica o Rashbam. O parâmetro não é o que Moshe fez batendo na pedra? Um pouco diferente, né? Porque também Moshe Rabbeinu, lá também Hashem fala, olha, você diminuiu o milagre, sim. Só que Moshe só não entrou na terra de Israel. Os dois não foi morto, os dois morreram. Os dois comeram fogo, né? Comeram fogo, sim. Talvez aqui foi mais grave ainda. Bechol Mikre, assim explica o Rashbam. E realmente essa explicação é uma explicação de acordo com o Pshat da Torá. O Hiskuni fala que eles fizeram fogo que eles não foram ordenados a fazer. A maioria dos comentaristas falam, não que eles foram ordenados a não fazer, eles Pashut não foram ordenados e fizeram por consciência própria, certo? Pela vontade deles, eles tiveram uma euforia, tiveram um ânimo, eles queriam fazer por santidade, mas foi um erro. E o grave desse erro foi, falou Rashbam, que vocês diminuíram o Kiddush Hashem. O Kiddush Hashem, a santificação do nome de Hashem que deveria ter aqui, ia ser tão grande, se não tivesse um fogo do homem, que vocês diminuíram isso e por isso aconteceu esse castigo. Assim fala o Rashbam. Mas na verdade, o Rashi vai pelo caminho dos nossos sábios. O Rashi fala, olha, tá certo que a Torá conta que teve aqui o erro do fogo que eles fizeram, mas esse não foi o erro que por causa deles eles morreram. Teve erros antes disso. Teve problemas antes disso. E Rashi traz em nome dos nossos sábios duas opiniões, Rabi Eliezer e Rabi Ishmael. Qual foi o castigo? Qual foi o pecado deles que eles receberam esse castigo tão grave? Fala o Rashi, Rabi Eliezer Omer, Lometu bnei Aaron ela aliedei sheoru alachá bifnei Moshe Rabban. Fala o Rashi em nome de Rabi Eliezer. Sabe por que eles morreram? Porque eles foram, talvez tiveram a chutzpah, vamos chamar assim, de falar uma alachá perante o rabino deles. Moshe Rabbeinu e Aaron HaKohen são os rabinos deles. Aaron é o pai, Moshe é o rabino, mas Aaron também ensina a eles. Moshe Rabbeinu e Aaron HaKohen estão aqui. Vocês decidiram que tem uma alachá que precisa trazer o fogo aqui de baixo. E vocês falam essa alachá na frente de Moshe e de Aaron, e ainda é uma alachá errada, que hoje não tem esse fogo? Então o erro grave deles foi não só o acendimento do fogo, foi mais do que isso, foi antes disso. Como vocês falam uma alachá na frente de Moshe Rabbeinu? É um zilzul, é um desprezo. Moshe Rabbeinu é o rabino não só de vocês, de todo Israel. Vocês falam uma alachá na frente de Moshe? Pergunta para Moshe. Moshe é o líder aqui. Moshe que tem a capacidade e a força de falar o que é certo e o que é errado. Vocês falam na frente de Moshe. Esse foi o erro deles. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Rabi Ishmael fala, não, o erro deles foi que eles entraram bêbados no Mishkan. A gente sabe, e a Parashá fala sobre isso logo depois, Hashem se revela para Moshe, mas está escrito que ele se revelou para Aaron, e falou para Aaron, uma pessoa que bebe vinho, que fica bêbada, não pode entrar no Mishkan. E eles entraram bêbados no Mishkan. E esse foi o erro deles. Esse foi o erro deles. Não foi só o fogo estranho que eles fizeram, como parece dos psukim, do pshat, da explicação simples, shtuia yain. Eles entraram bêbados e esse foi o erro deles. E uma pessoa que entra bêbada no Mishkan, ele é morto, chayav mitah. É um castigo gravíssimo. É um zilzul no Mishkan. É um desprezo para o Mishkan. E esse foi o erro deles. Rashi, então, escolhe explicar a explicação. Rashi sempre explica a explicação simples, né? Rashi escolhe Chazal. Rashi fala, olha, o erro não foi só o fogo. Não foi por causa disso o castigo. É um castigo gravíssimo. Teve outros erros aqui.
Rashi escolhe duas opiniões. Rabi Eliezer e Rabi Ishmael. Rabi Eliezer fala, o erro foi que eles falaram uma alahá perante os rabinos, isso aqui é errado. Rabi Ishmael fala, não, eles entraram bêbados. Inclusive, por causa disso, a Torá logo depois fala sobre a proibição de entrar bêbados no Mishkan. Mas se eles entraram bêbados, por que aceitaram... Por que aceitaram, aceitou o Korbanot? E matou eles depois? Não, eles fizeram um erro. Os Korbanot de todo mundo foi aceito, que Aaron fez os Korbanot, não foram eles que fizeram. Aí eles estavam juntos. Quem fez os Korbanot foi Aaron a Cohen. A verdade é, pessoal, que se a gente for procurar em Hazal, Rashi trouxe duas opiniões, mas Hazal falam que teve muitos erros que eles fizeram. Hazal buscam quais foram os erros que eles fizeram. Tem dois Midrashim. Em Parashat Acharei Mot, não aqui em Parashat Shmini. Bar Kapara fala em nome de Rabi Irmia. 4 erros eles cometeram. Quais foram os 4 erros? Krivá, Hakravá, Eshzará, V'shalonat lo yitzazeh mizeh. 4 erros. Quais são os erros? Krivá. Em primeiro lugar, eles entraram num lugar que eles não deveriam entrar. Hakravá. Eles aproximaram um korban que não deveriam aproximar. Fizeram um fogo que não deveriam fazer. Não se aconselharam um com o outro. Certo? Um dos erros que Hazal falam que não se aconselharam um com o outro. Nadav, pergunta para Aviú o que ele acha. Aviú, pergunta para Nadav. Eles foram sozinhos. Cada um, vamos fazer um fogo. Não se aconselharam. Não fizeram sem se aconselhar um com o outro. Outro Hazal. Fala Rabi Yoshua de Sachnin, em nome de Rabi Yochanan. Eles entraram bêbados. Eles entraram sem as roupas adequadas. O Kohen Gadol tem que entrar com as roupas adequadas. Eles entraram sem as roupas. Falam que eles entraram sem um meil, sem aquela roupa comprida que tem por fora. Ou eles não lavaram as mãos e os pés. Ou eles não tinham filhos, não se casaram e não tiveram filhos. Hazal procura um monte, só aqui falamos 8 pecados que eles fizeram. Bemet o Balaturim fala que quando está escrito o castigo, Vatochal Otam, está escrito que o fogo consumiu eles. A palavra Otam normalmente na Torá se escreve sem Vav, Aleph Taf Mem. Aqui está escrito com Vav, Vatochal Otam, com a letra Vav. Por quê? Fala o Balaturim, 6 pecados eles fizeram. Vav, para falar que teve aqui 6 pecados. 6 pecados. A gente viu 8, o Balaturim resume eles em 6. O fogo, não se casaram, sem roupa, entraram sem as roupas adequadas, falaram alahá perante Moshe Rabbeinu e Aaron a Cohen. Ou seja, a gente procura 6 erros deles. E Bemet eu falo o seguinte, e Bemet Hazal já falam isso, mas Hazal falam isso diferente. Hazal falam, Nadav e Aviú eram tzadikim gdolim, porque todas as vezes que a Torá menciona eles, menciona o erro deles. Significa que esse era o único erro que eles tiveram. Se todas as vezes que a Torá menciona eles, fala qual foi o erro deles, significa que esse é todos os erros que eles tiveram. Quando falam meu nome, não falam os meus erros, porque eu tenho muitos erros. Tenho muitos erros. Mas quando falam o nome de Nadav e Aviú, falam o erro deles. Esse é o único erro que eles têm. E eu falo mais ainda. Mesmo o erro que eles têm, a gente não sabe medir qual que é. Tem várias opiniões. 8 erros, 6 erros. Significa que é difícil achar qual que é o erro. Se estão discutindo qual que é o erro da pessoa, significa que não é fácil achar o erro da pessoa, certo? Quando tem uma pessoa que sempre busca erros nele, é que não é fácil achar erros nele. Bibi Netanyahu, sempre procura um erro nele. Lehavdil, né? Então não é tão fácil achar um erro. Sempre procuram erros. Assim é Nadav e Aviú. Mas pessoal, mesmo assim, a gente precisa aprender algo em relação aos nossos dias. O que a gente pode aprender desse pecado de Nadav e Aviú? Que a gente não sabe medir qual que é o pecado. E desse castigo tão grave que eles morreram. O que a gente pode aprender isso para os nossos dias? E eu queria trazer para vocês, pessoal, 2 explicações, tá? 2 explicações e tentar me aprofundar um pouco mais a fundo nessas explicações. Então prestem atenção. 2 explicações racídicas. A primeira explicação do Sfat Emet em nome do seu avô Hidushei Harim. Sfat Emet, quem era? Ele era o Rebbe de Gur, o terceiro Rebbe de Gur. Hassidut Gur, uma das maiores Hassiduyot do mundo. O terceiro Rebbe de Gur era o Sfat Emet. O primeiro Rebbe de Gur foi o Hidushei Harim, que era o avô dele, certo? E ele era aluno do Rebbe de Kotsk, famoso Rebbe de Kotsk. O Hidushei Harim era um dos alunos do Rebbe de Kotsk. Então, o Sfat Emet traz em nome do avô dele, Hidushei Harim. Sabe qual foi o erro de Nadav e Aviú? O erro deles foi que eles fizeram uma coisa que Hashem não ordenou a eles a fazerem. Vou explicar em outras palavras. Fala o Hidushei Harim. Na verdade, eu vou ler para vocês, porque Lilmod, a Torá quer nos ensinar que Haikar Koach Kol Maseh Adam Mitzad Tzivui Hashem.
a principal força que tem na ação de uma pessoa, numa coisa boa que a pessoa faz, é quando tem a ordem de Hashem por detrás disso. Que kol sechel adam batel koach zeh. O cérebro de uma pessoa, o intelecto de uma pessoa, a ideia da pessoa, ela é zero perante a ideia de Hashem. Então, quando tem uma mitzvah, significa que Hashem está por detrás dessa mitzvah. Você faz essa mitzvah, você se conecta com Deus. Se você faz uma coisa em prol de Hashem, sem a ordem de Hashem, que vem de você, Shkoyach. Mas klum, é zero perante quando tem um tzivui de Hashem. Quando tem um tzivui de Hashem é algo divino, é algo que vem lá de cima. Sabe, hoje em dia, tem muita gente que procura segula. Segulá para isso, segulá para isso, segulá para isso, segulá para isso. Certo? Qual é a segulá para perder peso? A segulá para perder peso é não comer. Certo? Fala alto, Rafa. Tem um monte de gente fazendo falar aqui agora. Um monte de gente fazendo falar. As pessoas procuram segulot. Aí está escrito, no dia 13, na hora 13, no minuto 13, o Teilim 13. Pessoal, a gente tem mitzvot desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O Yehudi está revestido de mitzvot o tempo inteiro. Kolasman. A pessoa entra no banheiro, sai do banheiro, ele tem uma mitzvah para fazer a Shariatzar. Ele vai tomar um copo de água, ele tem uma mitzvah para fazer Shakol Miabit Varo. A gente tem brachot o dia inteiro. A gente tem mitzvot, a gente está com tzitzit. A gente tem tefilin de manhã. A gente tem 3 rezas no dia. A gente tem um monte de mitzvot. Birkat Amazon, um monte de mitzvot que nos acompanham. Tfilot, mitzvot, brachot que nos acompanham o dia inteiro. Essas são as verdadeiras gulot. Não precisa buscar as gulot que o homem inventa. Sabem, eu vou falar uma palavra interessante. Tem um costume hassídico e um costume sefaradi de antes de fazer uma mitzvah, antes de fazer uma brachá, uma mitzvah, fazer Leshem Ichud. A gente agora em Leshem Ichud, Kuchab Richush Chintei. Agora em Sfirat HaOmer todo mundo faz, né? O Leshem Ichud antes da brachá. O Nodab Yudá tem uma tshuvá que ele escreve contra Leshem Ichud. Eu não sou contra Leshem Ichud, é um costume que ele tem origens em lugares muito elevados e tudo mais. Mas o Nodab Yudá vai contra. Mas a gente tem que aprender o porquê ele vai contra. Sabe o que ele escreve na tshuvá dele? Uma tshuvá muito comprida, que tem muita halachá no meio, mas ele escreve uma coisa, ele fala, olha, os nossos sábios fizeram uma brachá, os nossos sábios decretaram pra gente uma brachá. O que você vai buscar além? Por que você precisa... Faz a brachá com kavaná. Tem a brachá de Asher que deixaram b'mitzvotav vetzivanu al Sfirat HaOmer. Asher que deixaram b'mitzvotav vetzivanu leaniach tefilin. Tem a brachá que foi escrita por pessoas como Rabi Akiva, ou antes de Rabi Akiva, Anshei Knesset Agdolá, e você vai fazer... os acréscimos não tem porquê. Fala o Hidushei Harim. Sabe qual foi o erro de Nadav Avihu? O erro de Nadav Avihu foi que eles quiseram fazer algo deles. Algo que veio da inteligência deles, do sentimento deles. Mas não tinha a ordem de Hashem. Então isso aqui não sobe muito. Isso é muito pouco. Porque o tzivui de Hashem é o que interessa. O que Hashem espera de você. Você tem tantos tzivuim de Hashem todos os dias, o tempo inteiro, kolasman. Titchaber lezé, titchaber para as tefilot que você tem todos os dias, Shacharit Mincha Arvit, Birkat Amazon como você faz, Asher Yatzar como você faz. Tudo isso são malachot, são Shulchan Aruch. Certo? Fora toda a parte de Yoredeá, de Kashrut e tudo mais. Essas são as verdadeiras gulot. Coisas que são da sua cabeça, certo? E as pessoas hoje vendem como coisas de Kabbalah e coisas de não sei o que, e usa esse fio, e usa... Certo? Isso não vem de Hashem. Isso... não sobe muito. O que sobe são os tzivuim de Akadosh Baruch Hu. Fala o Hidushei Harim, assim traz os Fatemet. O erro de Nadav Avihu foi que eles... Sabe, a pessoa às vezes busca entusiasmo. Então eu quero a minha porção, eu quero a minha parte, eu quero aquilo que eu sei, aquilo que eu sinto. Aquilo que você sente nem sempre é o que é. Procura sentir aquilo que Hashem quer que você sinta. Aquilo que Hashem quer que você faça. Esse foi, então, o erro de Nadav Avihu, assim escreve o Hidushei Harim, assim traz os Fatemet. E a fé isso é um limudo muito importante, pessoal. Em primeiro lugar, a gente tem que saber, a gente acha que, o que essa mitzvah já vai me trazer? Não, mas essa mitzvah aparece no Shulchan Aruch, ela é a vontade de Hashem, você não imagina o quanto ela vale.
Os masim ktanim. Tem essa alahá que eu preciso primeiro colocar o sapato direito, depois o sapato esquerdo, e amarrar o sapato esquerdo, depois amarrar o sapato direito, que é uma alahá que aparece no Shulchan Aruch, que aparece, certo? A gente, mezalzel, o que isso já... Não, faz isso. Se conecte com esses masim, que nos seus olhos são ktanim, mas tem tzivui Hashem por detrás disso. E se não é tzivui Hashem, é tzivui dos nossos sábios, que Hashem ordena cumprir a ordem deles, o que eles falam para a gente fazer. Não vamos buscar as gulot hadashot, não que eu sou contra as gulot, mas as verdadeiras e as grandes gulot são as gulot das mitzvot, da Torá, das mitzvot de Rabbanan, dos nossos costumes que eles têm base na Halakha, que têm base no Shulchan Aruch, e se entusiasmar com essas coisas. Assim fala o Hidushei Harim. Mas eu queria trazer mais uma segunda explicação, baseada numa Torá do Lubavitcher Rebbe Zecher Tzadik Kadosh Livracha, que talvez está baseado em um Chazal. Acho que o Rebbe não trouxe na Sifra dele esse Chazal, mas está escrito no Sifra. Sifra. Qual foi o erro de Nadav Avihu? Ratzu leosifa avá alavá. Eles quiseram acrescentar amor acima de amor. Amor demais. Ahavá alahavá. Qual é o... Yafé meod. Qual é o problema? Vamos amar Hashem sem fim. Qual é o problema amar Hashem demais? Palavras do Mechilta. Vaikhu shnei bnei Aaron af em besimchatam kivan sheloesh kadasham du leosif ahavá alahavá. Eles viram um fogo descendo do Shamaim, eles quiseram trazer um fogo deles, e leosifa ahavá alahavá. Eu vou colocar o meu fogo, eu quero mais amor, eu quero mais próximo de Deus. Qual o problema disso? Qual é o problema? Lehefer. Assim que tem que ser. Fala o Lubavitcher Rebbe. Sabe qual foi o erro de Nadav Avihu? Ratzó belishov. Eu vou explicar. Yechezkel Hanavi, quando ele vê a carruagem celestial de Hashem, Maseh Merkavah, ele vê que as Chayot HaKodesh, aqueles anjos, né, que são comparados com Chayot, com animais, Ratzó vashov. Elas correm em relação a Deus e voltam. Correm e voltam. Correm e voltam. Ratzó vashov. Ratzó é o movimento que a pessoa faz em direção a Kadosh Baruch Hu, em direção ao mundo espiritual, em direção à Torá e Mitzvot. Shov é quando ele volta. Ele volta para o mundo, para o seu trabalho, para os afazeres do dia a dia, ele volta. Ratzó vashov. As Chayot são Ratzó vashov. A gente poderia entender que o ideal é o Ratzó. Vamos, quanto mais se aproximar de Deus. E o Shov, voltar para trás, é um erro. Dar o passo para trás não é o certo. É o que tem. Mas não é o correto. Fala o Lubavitcher Rebbe, não. Ele explica, baseado em Hassidut Chabad, em outros lugares, que Ratzó vashov é assim que tem que ser. Ratzó vashov. O nosso mundo, ele é formado por Ratzó vashov. O Shov, voltar para trás, dar o passo para trás, não é Bedieved, não é um erro, é assim que tem que ser. Eu vou explicar. Antes de mais nada, a gente tem que saber que o nosso mundo inteiro é baseado em Ratzó vashov. A gente respira. Respira aí, como se chama o... Respira e expira. Inspira e respira. Não, inspira. Inspira. Respira. Inspira. Expira. Sem o R. Expira? Isso. Inspira e expira. Isso. Inspira e expira. Ok. Respirar os dois. Respirar é os dois. E a fé. Inspira e expira. Ratzó vashov. O nosso coração, batimento cardíaco, Ratzó vashov. Certo? O mundo inteiro é Ratzó vashov. Mesmo na nossa vida. Na nossa vida é tudo Ratzó vashov. A nossa alma, ela quer subir para cima. Ela não quer ficar nesse mundo. Mas Hashem fala, fica. Ela quer subir, Hashem fala, fica. Ela quer subir, Hashem fala, fica. E na verdade, todo esse mundo é Dvar Hashem. São as palavras de Hashem que mantêm ele vivo. As palavras de Hashem é o espiritual que está aqui. Quer subir para cima, Hashem fala, fica. Quer subir para cima, Hashem fala, fica. Ratzó vashov. O mundo inteiro é Ratzó vashov. Nadav Avihu, eles quiseram só correr em direção a Deus. Fala do Lubavitcher Rebbe, eles não se casaram, eles não querem ter filhos, eles não querem se casar, eles não querem ter uma casa. Eles entraram sem roupa kavaná. A gente precisa ter roupas nesse mundo. Certo? Você precisa
esse mundo ele reveste algo espiritual. Eles quiseram só o espiritual. Não quero ter roupas, eu quero só o espiritual. Eu quero só os segredos. Bêbados eles entraram. Eu quero só o segredo, só o que está por dentro. Eu não quero ter conexão com o mundo. Eu quero só subir para cima. Hashem trouxe um fogo, eu vou acender o meu fogo. Eu vou me conectar com ele, eu quero sumir. Eu quero o máximo possível espiritual. Talvez para eles era correto isso. Talvez tem poucas pessoas que para eles são correto isso. Mas eles conseguiram. Mas conseguiram. Eles conseguiram. Mas a Torá vende para a gente isso como um erro. Porque isso não é na Halata Klal, isso não é para todos. Para todos o que é? É Moshe Rabbeinu e Aaron Cohen. É Ratzov Ashov. Você tem a vontade de subir? Ótimo! Mas saiba que você tem que também voltar. Você tem que trabalhar, você tem que construir sua casa, certo? Você tem que construir um mundo. Lotou Braal, Hashem et Yetzirah. Deus criou esse mundo para criar ele, para construir uma casa, criar uma família. Você precisa voltar para esse mundo. Você não pode se conectar só com o espiritual. Esse foi o erro de Nadav Avihu. Ratzu leosif ahavá lahavá. Eles quiseram só amor a Deus, só amor a Deus, até o ponto de sumir. Eles conseguiram o que eles queriam. Mas a Torá fala pra gente que isso foi um castigo. Talvez para eles é o correto, mas não para nós. Ratzov Ashov. Você tem que ter momentos de ratzó, de correr para Deus. Mas saiba que também, às vezes, você precisa voltar para o mundo, construir a sua casa, vender, distribuir da sua Torá para outras pessoas. Não só você se elevar até você sumir. O que você queria falar? No final das contas, as coisas que a gente tem que voltar para o mundo e fazer são sim mitzvot. Não, são sim mitzvot. Mesmo dentro das mitzvot tem Ratzov Ashov. Por exemplo, Torá é Ratzov, mitzvot é Shov. Certo? Mesmo dentro do mundo espiritual tem o Ratzov Ashov. Mas o que eu estou falando é que o Lubavitcher Rebbe explica, baseado em Hassidut Chabad, e outras Hassidut que discutiram com isso. Mas no entendimento de Hassidut Chabad, o mundo é Ratzov Ashov lechatchila. Não é Ratzov é o ideal e Shov é Bedieved. Ratzov Ashov é o lechatchila. Você tem momentos de Ratzov que você precisa querer subir lá para cima, mas tem momentos que você precisa descer aqui para baixo, pegar de tudo aquilo que você recebeu lá em cima e distribuir aqui embaixo. Na hora que você está no Shov, você tem que estar conectado com o Ratzov. Você tem que estar conectado com as suas ideias, com os seus ideais, mas você tem que construir um mundo. Para se casar, você precisa estar aqui nesse mundo. Para construir uma família. Para construir a sua casa. Assim que Hashem criou o mundo. Nadav Avihu quiseram só Ratzó. Moshe Rabbeinu fala, olha, não é só Ratzó. Eu também, Moshe Rabbeinu, eu quero me aproximar de Deus. Eu subi no Har Sinai 40 dias, mas tem momentos que eu vou ensinar a Torá para o povo. Quando eu vou ensinar a Torá para o povo, eu estou preocupado com o outro, com aquele que está lá embaixo. Não estou preocupado comigo. Avraham Avinu. Certo? Hatam Sofer fala que tem dois personagens em Sefer Bereshit. Tem muitos personagens, vou pegar dois. Avraham e Hanoch. Avraham, ele ensinava todo mundo. Hanoch, ele sumiu, porque ele se tornou um anjo. Mas quem você conhece, Avraham ou Hanoch? Avraham. Avraham era Ratzov Ashov. Avraham, ele se elevava muito, mas ele perdia na espiritualidade particular dele para dar comida para aqueles que não tinham que comer. Certo? Hashem recompensa ele. Avraham não era tão navi quanto Sará. Por quê? Porque ele tinha menos tempo, mas Hashem revelava para ele tudo. Porque ele sabia que ele estava preocupado com o Shov. Ratzov Ashov. Esse é o ideal do nosso mundo. Não é só Ratzov. Nadav Avihu quiseram só Ratzov. Não quiseram Shov. Mas eu queria falar uma palavrinha sobre isso. Eu sei que a gente tem que rezar Vit, mas me dão mais 2 minutinhos. E a gente vai rezar. Tem um Rabbeinu Tam, pessoal, no Sefer Yashar fantástico, que fala sobre Ratzov Ashov. Pashut fantástico. Rabbeinu Tam fala o seguinte, quando o Yehudi começa a ter amor por Deus, ele tem que saber algumas coisas. A primeira coisa que ele tem que saber é que nesse amor que ele tem por Deus, uma hora vai esfriar. Quando a pessoa começa a fazer uma tchuvá, ele decide fazer uma coisa boa, ele tem todo o vapor, mas vai chegar uma hora, fala Rabbeinu Tam, que você vai ter uma esfriada. E não se assuste com essa esfriada, é normal. Toda a Havá, ela tem a sua siná. Vai ter uma esfriada e é normal. Essa esfriada é normal. Não existe só Ratzó, Havá, sem fim. A esfriada vai chegar e é normal. O problema das pessoas é que quando eles esfriam, eles acham que esse é o mundo. E aí eles tomam decisões naquele momento.
Ah, não é para mim a religião. Não, você está numa época que você está frio. Essa época vai passar, assim fala Rabbeinu Tam. Então fala Rabbeinu Tam, quando você dá um passo para frente, você tem uma Ahavat Hashem, você está empolgado com alguma coisa, com uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, de repente vem uma esfriada, normal. Não ache que é um problema seu, é normal. O Baal Shem Tov até chamava isso aqui é uma preparação para o próximo passo. Mas é normal. Agora, Rabbeinu Tam dá para a gente algumas dicas. Não só fala para a gente que é normal, dá para a gente algumas dicas. Primeira dica, fala Rabbeinu Tam, quando você está na época do Ratzó, quando você está na época da vontade, vai com tudo, vai até o fim. Tem muitas pessoas que falam, essa vontade ela vai passar daqui a pouco, então por quê? Fala Rabbeinu Tam, titpanek. Você está com vontade de estudar, você está com vontade de fazer rezas compridas, vai com tudo. Na hora que você tem vontade, vai até o fim, faz. Porque aí você vai conseguir criar uma impressão forte na sua alma de que isso é gostoso. E de que isso é bom, e com isso você consegue aumentar os dias do seu amor por Deus. Então quando você tem uma vontade de fazer alguma coisa, vai. Faz e faz com prazer. Faz com vontade, para o Uroshem, para a impressão ficar na sua alma. Não fala, vai passar daqui a pouco. Você acordou com uma vontade, eu quero hoje ir no mikve. Por quê? Não sei por quê. Vai no mikve. Vai no mikve. Mas amanhã eu não vou ter essa vontade, eu vou uma vez no mikve. Vai! Tenha prazer, vai no mikve quente, toma um banho gostoso depois. Cria a impressão gostosa. Essa é a primeira dica que dá Rabbeinu Tam. Eu quero rezar hoje uma tefilá de Shachari 2 horas. Vai lá, faz isso com vontade. Segunda dica que dá Rabbeinu Tam. Nos momentos que você está frio, você estava com uma vontade. Eu vou estudar a Torá. Lá, a gente normalmente Rosh Hashanah Yom Kippur, né? Recebe sobre você, eu vou estudar a Torá agora todos os dias, 2 horas por dia. Vou ler Tehillim todos os dias. E aí chega a Sukkot, dá uma esfriada. Fala Rabbeinu Tam, nas horas que você está frio, que teve a esfriada, não largue, não chute o balde. Continue, se você consegue continuar com tudo, beleza, mesmo sem vontade. Mas se você não consegue continuar com tudo, pelo menos continue com alguma coisa. Você recebeu que você vai estudar 2 horas por dia, todos os dias. 1 hora por dia, todos os dias. E você fez isso 1 mês, 2 meses, aí bateu aquele friozinho, deu aquela esfriada na alma. Fala Rabbeinu Tam, não pare de estudar totalmente. Se você consegue vir sem vontade, beleza. Se você não consegue vir sem vontade, vai 2 vezes por semana. Vai 1 vez por semana. Continue com alguma coisa. Porque a vontade vai voltar. E se você jogar tudo pro ar, você não vai conseguir voltar. Vai ser muito difícil de voltar. Mas se você manter alguma coisa, vai ser muito mais fácil voltar quando aquele amor voltar para você. Então, pessoal, fala o Lubavitcher Rebbe, o erro de Nadav Avihu foi que eles quiseram só ratzó, só amor, só amor, só amor. Não é assim. Tem que ter amor e tem que voltar um pouco. Eu vou dar esse choro para mulheres, Bezat Hashem. Você tem que ir 2 passos para frente, às vezes tem 1 passo para trás. É o normal do mundo. Assim tem que ser. Certo? Você tem que construir o mundo. E também a gente tem que saber que quando a gente tem vontades espirituais elevadas, vai com tudo nessas vontades. E saiba que uma hora vai chegar um momento de frio, que vai esfriar. Mas quando chegar esse momento de frio, esse mashber, certo? Quando chegar esse mashber, como se traduz mashber? Essa crise, quando chegar essa crise, segure um pouco nas vontades. Alguma coisa mantenha do que tem lá, porque um dia a crise vai passar, uma hora a crise vai passar, e o amor por Hashem vai voltar com tudo. Volto,